Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo no livro de Gênesis. Estávamos no capítulo 27, acho que 2 aulas, falando sobre toda essa história bem interessante sobre como Isaac abençoou seus filhos. É uma história que já gastamos algum tempo falando sobre esse capítulo. E o capítulo 28, na verdade, é uma continuação da história. Nem sempre os capítulos mudam a história em si. É uma continuação da mesma história, mas também é o início de algo bem diferente, porque é a história de como Jacó saiu de Canaã, foi para a terra de Rebeca, da mãe dele, e vai ter outras coisas que vão começar a acontecer na vida dele. Mas tem uma conexão muito grande com a história do capítulo 27. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender, porque as histórias bíblicas muitas vezes contam como houve erros, nesse caso em particular, houve erros da parte de todos os envolvidos, mas existem coisas que podem nos ensinar, existem coisas que podem nos trazer realmente algo de muito importante para a nossa vida, e nós sempre dependemos de Deus para aplicar isso, para entender o que aconteceu, qual o objetivo de Deus em registrar essa história e como nós podemos aprender. Senhor, nós dedicamos a Ti, Senhor, esses momentos para estudar a Tua Palavra, para conhecer quem o Senhor é, para entender o que o Senhor queria fazer na vida de Jacó, o que estava errado também na vida de Esaú, por que o Senhor escolheu Jacó e não escolheu Esaú. São algumas perguntas que nem nunca talvez teremos as respostas exatos de como o Senhor faz, como o Senhor escolhe, mas tem muitas coisas que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida. Então, dependemos de Ti e pedimos a Tua presença e a Tua graça para nos ensinar e para nos levar mais perto de Ti. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Ok, então, no final do capítulo 27, nós estávamos no ponto em que Isaac descobriu, claro, que ele tinha sido enganado por Jacó. Não sei se Isaac soube que Rebeca estava por trás de tudo isso, mas Isaac descobriu que tinha sido enganado por Jacó, e Esaú também ficou muito abalado, ficou muito triste e gerou uma divisão, gerou amargura, gerou ódio. Esaú queria matar Jacó. E é claro que Deus não aprova isso, mas como nós já vimos na outra aula, Deus consegue caminhar com os homens mesmo nessas falhas tão sérias, mesmo tendo algo tão difícil, tão errado da parte de Jacó e Rebeca e Isaac também, que não manteve, não entendeu, não observou que Deus tinha falado já sobre os 2 filhos dele. Ele queria de todo jeito que Esaú fosse o sucessor, que Esaú fosse aquele que receberia a bênção. Enfim, apesar de todas essas coisas, Deus trabalha. Ele não é autor do engano, ele não aprova, ele não orienta os seus filhos a fazer essas coisas, mas ele consegue caminhar pela sua providência, pela sua soberania. Ele consegue caminhar para o alvo que ele quer e acertar os nossos erros. Mas então vamos ver aqui no final do capítulo 27 qual foi o resultado de toda essa situação. Jacó era aquele que Deus tinha escolhido para dar continuidade à linha de Abraão, Isaac, os patriarcas, o povo de Deus. Ele recebeu a bênção, mas por um método errado.
Então, nós estamos em Gênesis 27, versículo 41. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Nós não sabemos com quem ele falou, mas ele falou para alguém, e essas palavras chegaram, versículo 42, aos ouvidos de Rebeca. E ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias. Parece umas 2 semanas, né? Foram 20 anos. Mas, assim, provavelmente Rebeca não fazia ideia que seriam tantos dias, né? Tanto tempo. Mas ela falou: fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. Quando a ira de teu irmão se desviar de ti e se esquecer do que lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá. Porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. Aqui é difícil entender o que ela imaginava. Se Esaú matasse Jacó, ela ia ficar sem Jacó. Agora, Esaú não tinha um tribunal, não tinha um julgamento, não sei exatamente como ela ficaria sem os 2 filhos, mas ela mandou seu filho, queria mandar Jacó para longe para que ele não fosse morto por Esaú. Veja só como os caminhos dos homens, mesmo Rebeca querendo, vamos dizer assim, ajudar Deus a cumprir o que ele tinha falado com ela, que Jacó seria o mais forte, seria aquele que Deus abençoaria, o mais velho serviria o mais novo. Mesmo ela tentando cooperar com o plano de Deus, ela e Jacó, que cooperou com isso, eles causaram uma situação horrível. Eles causaram ódio, causaram divisão, causaram um abismo profundo, uma separação. Então, quantas vezes as pessoas, qualquer um de nós, né, nós podemos cair nisso, tentando ajudar Deus, tentando fazer algo que nós entendemos, e às vezes até o que nós estamos procurando pode até ser o que Deus quer. Deus queria abençoar Jacó, mas ela fez isso de uma forma totalmente errada. Então, o resultado... no final, Deus chegou aonde Ele queria, Deus trabalhou com Jacó, Deus não, como sempre, Deus não perde a batalha, Deus não perde o seu alvo, o seu propósito, mas é muito mais difícil, às vezes é muito mais longo, e as consequências também são terríveis, como nós vemos divisões na igreja, divisões nas famílias, coisas que acontecem na sociedade, nos países, quanta coisa ruim é feita por causa de pessoas aparentemente, nem sempre, né, mas aparentemente as pessoas podem estar querendo fazer algo certo, zelo pela causa de Deus, pela justiça, pelo lado certo, lutando, fazendo as coisas com estratégias, com atitudes, com armas humanas, com atitudes humanas, e isso mais destrói do que constrói. Nesse caso, como já falei na outra aula, Deus não tem nenhum lugar que Deus fala assim: Rebeca fez uma coisa horrível. Não há um julgamento, não há uma condenação de nenhum deles. Esaú é o único que, não nessa história, mas naquela de vender a primogenitura, que a escritura, né, o texto no livro de Hebreus, fala a respeito do que Esaú fez. Mas nessa história que tinha tanta coisa errada, até no livro de Hebreus, Isaac é colocado como alguém que pela fé abençoou seus filhos. Então,
Deus não julgou essa situação porque não era momento, mas claramente Deus não é a favor dessa estratégia. Bom, agora no versículo 46, Rebeca vai buscar o apoio de Isaac para mandar Jacó embora. Não sei se Jacó precisaria desse apoio, dessa palavra do pai dele, mas de qualquer forma, assim, claro que seria muito bom os dois pais concordarem em enviar mandar Jacó para Harã, para os parentes de Rebeca, mas ela não usa, provavelmente ela não, talvez Isaac não soubesse que Esaú estava querendo matar Jacó. Parece que ela protege Isaac, então ela não fala com Isaac, vamos dizer assim, o verdadeiro motivo. Qual que seria o verdadeiro motivo de mandar Jacó embora? Porque Esaú queria matá-lo. Mas ela vai usar uma outra razão para pedir o apoio, a aprovação de Isaac. Então, no versículo 46, disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Do que ela está falando? Das duas esposas de Esaú, que nós já aprendemos no final do capítulo 26, 34 e 35, fala que quando Esaú tinha 40 anos, ele tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Eteu, e Basemate, filha de Elon Eteu. Estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, realmente os dois pais, né, Isaac e Rebeca, os dois ficaram muito tristes, muito magoados com a decisão de Esaú de se casar com mulheres dali dos povos de Canaã. Então ela fala: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Bom, esse motivo que ela está colocando para falar assim, Jacó precisa ir embora, ele precisa buscar uma esposa, não aqui, vai que ele resolve casar com alguém aqui, então acabou minha vida. Isso não era uma mentira, não era o motivo que motivou mais a decisão dela, mas era algo verdadeiro também, porque realmente ela e Isaac também, os dois tinham ficado muito tristes, muito amargurados com o casamento de Esaú. Então ela usa esse motivo para dizer Jacó precisa ir embora, e é algo importante. Foi importante. Rebeca era esposa de Isaac justamente porque Abraão disse: meu filho não pode se casar com mulheres aqui dos povos que habitam Canaã. E já falamos sobre isso em outra época, mas é bem interessante, assim, não é um assunto simples. Nós vamos ver isso mais na frente, que os 12 filhos de Jacó aparentemente se casaram com mulheres dali. Nós não temos registro com quem que cada um casou, mas Jacó é o último que, assim, Abraão já veio com uma mulher de lá, não era de Canaã. Isaac se casou com Rebeca, e Jacó vai lá para a terra também da família de Rebeca e vai se casar por lá. Mas depois disso não há mais assim essa coisa, não pode se casar de jeito nenhum. Mas isso é um assunto que vai acompanhar o povo de Israel em várias ocasiões da história, com quem as pessoas, o povo de Deus se casava, era um assunto muito importante. E isso era realmente algo, principalmente esses 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, era muito importante como base do povo de Deus, não se misturar
com esses povos de Canaã que estavam já, não tinham enchido o cálice ainda da ira de Deus, dos pecados, mas já estavam caminhando para isso, né? Sodoma já era um lugar que Deus julgou por causa dos pecados. Então Deus Deus fazia questão, realmente não tinha assim uma ordem de Deus que aparece Deus falando com eles que eles tinham que fazer isso, mas era algo importante. Mas aparentemente Isaac não ficou sabendo que Esaú queria matar Jacó. Então, a continuação, no capítulo 28, versículo 1, Isaac chamou Jacó e o abençoou. Agora estamos chegando ao ponto que liga essa parte, esse vai ser o nosso assunto principal hoje, falar sobre as 3 ocasiões muito próximas uma da outra em que Jacó recebeu uma bênção. Então, aqui, Isaac chamou Jacó, nós não sabemos se passou, não deve ter passado muito tempo, apesar que Esaú falou, não vou matar agora, vou matar quando meu pai morrer. Eu não sei se passou alguns dias, mas o contexto, assim, a maneira que a história é relatada, dá a impressão que Rebeca já queria tomar uma decisão rápida e já mandar Jacó embora. Então, temos a história do capítulo 27, em que Jacó recebeu uma bênção, mas uma bênção que ele puxou, que ele roubou, ele se passou por Esaú, então ele recebeu uma bênção que Isaac pensou que estava abençoando Esaú. Ele estava abençoando Jacó, mas Isaac estava achando que era Esaú. Então, a primeira bênção, né, eu até coloquei aqui, né, nós vamos comparar essas 3 bênçãos, mas a primeira das 3 bênçãos foi no capítulo 27, quando Isaac abençoou Jacó pensando que estava abençoando Esaú. Então, assim, você pode pensar, se realmente, se Deus estava agindo e Deus estava soberanamente controlando todas as coisas, ele fez com que a bênção que Isaac deu fosse realmente sobre Jacó. Mas é uma situação muito estranha, porque Isaac pensando que está falando de Esaú e ele está falando de Jacó. Então você até pode pensar, mas isso pode ser uma bênção verdadeira? Será que tem algum valor? Então essa é a primeira bênção. Mas agora no capítulo 28, Isaac agora sabe de tudo que aconteceu. Quando Esaú chorou, ele falou assim, agora não posso desfazer, eu abençoei seu irmão, ele vai ficar com essa bênção. Isaac deu uma bênção que não parece bênção para Esaú, mas agora ele chama Jacó para despedi-lo, ele fala assim, olha, você não deve tomar mulher de entre as filhas de Canaã. Versículo 2, levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Jacó recebe uma incumbência, um pouco diferente de Isaac, porque Isaac não foi para lá, mas é semelhante porque, assim como foram buscar uma esposa para Isaac dos parentes de Abraão, agora ele está enviando o Jacó também para tomar uma esposa de lá. E aí, a partir do versículo 3, então Isaac abençoa Jacó, agora sim, consciente de que ele está abençoando Jacó e complementando. Ele já tinha dado uma bênção, mas agora ele vai complementar essa bênção, ele abençoa de novo. E mais na frente desse capítulo 28, quando Jacó vai embora, ele tem aquele sonho e ele recebe uma visitação de Deus no sonho e Deus fala com ele. Então nós temos 3 bênçãos. Quando Isaac estava enganado, Isaac o abençoou.
Depois Isaac, consciente que ele está abençoando Jacó, uma segunda bênção aqui no capítulo 28. E depois, quando Deus se revela num sonho para Jacó, ele abençoa a terceira vez. Então, eu quero focar hoje nessas três bênçãos e também lembrar da outra bênção que Esaú recebeu. E vamos ver o que Deus pode nos mostrar por meio dessas três ocasiões. No capítulo 27, nós mencionamos a bênção, mas nós não... Assim, a gente estava mais focado na história, então a gente não parou muito na bênção em si. Então vamos voltar para o capítulo 27, versículo 27, ou versículo 26. E lembrando então que Isaac queria aquela carne especial, guisado, Jacó levou para ele, e não era a caça que o pai tinha pedido, mas era algo que deu para enganar, e comendo a carne, e ele estava vestindo a roupa de Esaú, então a comida e o cheiro da roupa de Esaú afetaram Isaac, deram a Isaac sim, esse prazer, esse sentimento, e isso gerou nele essa inspiração de abençoar. Mas mais uma vez eu repito, que situação estranha, abençoando Jacó, sentindo o sabor de uma carne que normalmente Esaú que fazia, e ainda mais sentindo o cheiro da roupa de Esaú. Então veja o que fala aqui, versículo 27. Ele se aproximou e o beijou. Jacó chegou perto, Isaac tinha pedido, vem aqui por perto, me beija, filho meu. Então Jacó se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaac o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, as nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então agora eu coloquei aqui os três aspectos principais dessa, assim, que formam, né, essa bênção que Isaac deu. E a primeira parte é realmente porque ele sentiu esse cheiro do campo, que Esaú, a roupa dele cheirava coisas do campo, algum cheiro de plantas ou de animais ou de alguma coisa que ele sentiu o cheiro que lembrava o campo, que lembrava o tipo de vida que Esaú levava. Então ele começa falando do campo, né? O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Bem, na verdade, a terra tinha sido abençoada por Deus na criação. Deus queria que o homem vivesse na terra, que houvesse uma relação importante entre a vida humana e a terra, as coisas que a terra produz, mas depois, com o pecado, a terra foi amaldiçoada. Então, quando Isaac abençoa, falando do campo que o Senhor abençoou, de certa forma, né, não sei, a gente não sabe o que Isaac entendia disso, o que ele estava pensando, como que era a visão dele, mas as palavras dele, a bênção dele, é algo que volta como se a terra fosse antes do pecado. Então ele fala assim de a terra que o Senhor abençoou, e ele descreve a terra mais como se fosse uma terra sem os efeitos do pecado.
Então, porque ele fala assim: assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto, ou de vinho. Ele está falando da bênção da terra. E isso é algo importante. Eu vou até ler dois textos, principalmente o texto de Deuteronômio 11, porque quando nós sabemos que a terra que Deus prometeu para Abraão, a terra que Deus confirmou para Isaac e confirmou depois para Jacó e para os descendentes deles, a terra de Israel. Então vamos ler em Deuteronômio 11, quando Moisés eles não tinham entrado na terra, mas Moisés está descrevendo a terra, porque a terra é uma parte muito, muito importante. Praticamente, assim, claro que era assim, sem a multiplicação. Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência numerosa. Essa parte da multiplicação vai aparecer aqui apareceu já para Isaac, vai aparecer nas bênçãos para Jacó, mas sempre é muito, muito atrelado à terra. Não adianta se multiplicar, ter uma descendência numerosa e não ter uma terra. Toda a conexão, toda a bênção de Deus. Hoje nós não temos esse conceito, nós não vivemos, uma grande parte da população humana hoje não vive assim tão conectada à terra. Então a igreja, né, pensa muito mais no céu, no reino de Deus, numa coisa assim menos concreta, menos terra, né, menos substancial. Então nós não temos esse conceito. Então, quando a gente lê as promessas de Deus para Abraão, Isaac, Jacó, para a nação de Israel, as profecias depois que sempre Deus vai trazer vocês de volta para a terra. E alguém disse que só o nome de Deus aparece mais vezes na Bíblia do que terra. A terra de Israel, a terra prometida, a terra que Deus estava investindo para dar para a descendência do povo escolhido, é muito, muito, muito citado. Isso é um aspecto muito importante. Então, vamos ver o que ele fala aqui, né? Deuteronômio 11, versículo 10, ele fala: a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Então vamos lembrar de novo que assim, o Egito não é pior do que outros lugares, mas o povo era escravo no Egito, e mesmo os egípcios lá, eles não tinham muita chuva, eles tinham que irrigar. Então a terra tem essa dificuldade, essa maldição que veio quando o homem pecou. Isso está em Gênesis 3. Não fala que Deus amaldiçoou o homem, mas fala que Deus amaldiçoou a terra. Então, a terra, ela foi amaldiçoada no sentido assim, as coisas não vêm de maneira fácil, as coisas não, a terra não produz por si só. Tem tantas e tantas dificuldades. Até hoje nós vivemos com isso. Tem tecnologia, hoje tem o comércio. Um lugar produz alguma coisa, outro lugar produz outra, e até em alguns lugares que não produz nada, mas de lavoura, de agricultura, mas produz outras coisas que troca. Mas a terra é difícil. Quem vive da terra é uma dificuldade, e tem que ser com suor, e tem as dificuldades de pestes, de pragas, de ervas daninhas e tudo mais. Mas ele fala: a terra que vocês vão passar a possuir, versículo 11, a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente,
desde o começo até o fim do ano. Então, Deus está falando que a terra de Israel não é um paraíso ainda, mas é uma terra que da qual Deus cuida de uma forma especial. Ele falou assim, a terra não é como o Egito ou como qualquer outro lugar. O que eu quero enfatizar é que a terra prometida, ela seria realmente, como Isaac está profetizando aqui, que a terra abençoada por Deus, ela supera, não passou a maldição, só quando Jesus voltar, quando tiver o reino de Deus, assim, a maldição está por ali pairando, mas Deus estava dizendo que a terra de Israel seria uma terra diferente, com uma condição, claro. Hoje nós olhamos para Israel e eles produzem coisas, fazem milagres lá, mas é com suor. Hoje a terra de Israel é como a terra do Egito, é uma terra que não tem sempre chuvas, tem muito deserto, requer muito trabalho, é muito difícil extrair alguma coisa de lá. Hoje e durante os séculos, a terra de Israel não tem sido diferente de outros lugares no mundo. Não tem sido. Deus tem abençoado, tem um elemento de bênção realmente sobre a nação de Israel, e como tem em outras nações também. Tem lugares que são maravilhosos, que produzem bem, são amostras, mas a terra de Israel, o povo de Israel, eles viveriam uma condição de aliança, eles viveriam uma situação em que Deus vai cuidar dessa terra, ela vai ser uma terra abençoada, e depois ele fala no versículo 13, ele fala, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, 14, então darei a chuva. Mas eu só queria mostrar que essa bênção da terra seria uma parte da herança que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra ela é muito significativa porque ela representa uma base, uma pequena amostra. Acho que aqui mesmo ele fala assim, se vocês obedecerem, a vida de vocês vai ser como o céu sobre a terra. Então, assim, o propósito de Deus, o povo vivendo em aliança, o plano de Deus era que a terra de Israel realmente fosse uma terra abençoada, uma terra que simbolizasse, que já fosse, de certa forma, como uma promessa, uma pequena amostra do que Deus quer transformar a terra de novo para ser como o Jardim do Éden. Ok? Então, isso é só para entendermos essa questão da terra e o que Isaac profetizou aqui, apesar de todo esse contexto aqui de engano, de erros, de uma situação totalmente fora do plano de Deus, Isaac está profetizando aqui, né, que Deus vai abençoar essa terra. Então, voltando para Gênesis 27, ele fala, versículo 28, assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu. Então, a simbologia aqui é uma terra, como acabamos de ler em Deuteronômio 11, é uma terra abençoada por Deus, e os céus vão dar chuva, os céus vão dar orvalho. É uma terra em sintonia com o céu. É uma terra que Deus está abençoando, que o homem está ali e há uma harmonia na criação, uma harmonia entre Deus e o homem, e isso vai gerar bênção. Então, essa é a primeira parte da bênção de Isaac. A segunda parte, versículo 29. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Então, a segunda parte dessa bênção
que Isaac estava profetizando que ele pensa que Esaú, né? Isaac pensa que ele está falando com Esaú, ele está dando, ele pensou que estava dando a Esaú o domínio. Agora, aqui tem aspectos que eu não posso... Primeiro, assim, são aspectos que é difícil a gente avaliar. Como eu falei, assim, será que essa promessa, será que essa profecia foi válida, sendo que Jacó está enganando e Isaac está pensando que está falando com Esaú? Essa profecia pode ter algum valor, mas foi verdade, né? Jacó, os descendentes de Jacó tiveram um domínio durante uma boa parte da história. Os descendentes de Jacó tiveram domínio sobre os descendentes de Esaú. Então aconteceu. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, primeiro assim, se Isaac pensou que estava falando com Esaú, e Isaac, com certeza, não desconhecia a profecia que Deus deu para Rebeca quando ela estava grávida ainda. E eles estavam brigando no ventre dela e ela perguntando, mas por quê? E devia ser assim, não aqueles movimentos que as mães até têm prazer de sentir a criança ou as crianças se movimentando dentro do ventre, mas era algo que Rebeca ficou assim, Deus, se é assim, por que eu estou grávida? O que vai acontecer? Parece que a situação era tão brava ali, a briga era tão séria entre os dois, dentro dela, que ela perguntou para Deus, o que está acontecendo? E Deus respondeu para ela, falou assim, olha, tem dois povos, os dois filhos que estão no teu útero, eles não vão ficar juntos, são dois povos e o mais velho vai servir ao mais novo. Não é possível que Isaac não soubesse disso ou não se lembrasse disso. Então, pense bem, Isaac pensando que está falando com Esaú e invertendo o que Deus tinha falado, dizendo que, ele achou que estava dizendo que Esaú teria o domínio. Esse é um ponto. Agora, o segundo aspecto aqui, desse domínio, é que a linguagem, isso vai ficar claro agora na comparação das outras duas bênçãos, que Isaac estava profetizando a respeito do domínio, né? Do domínio, assim, nações, sirvam-te povos. Ok, a gente lê isso, a gente sabe que a bênção estava chegando realmente para Jacó, não para Esaú, e que Jacó, Israel, o povo de Deus, a gente vai lá para o fim. Você pode pensar em Daniel capítulo 7, por exemplo, né? Quando Daniel recebe uma visão do Filho do Homem vindo nas nuvens e o julgamento final, os tronos, e aí ele fala como todos aqueles reinos, aqueles 4 reinos, a sucessão de reinos humanos, todos vão cair e os reinos serão entregues para os santos do Altíssimo. Então eles vão reinar. E Apocalipse fala, em Apocalipse 11, fala que os reinos deste mundo se tornarão submissos, sujeitos ao Rei dos Reis. Então nós sabemos que realmente o reino de Deus vai prevalecer, que Deus vai reinar sobre todas as nações e que o povo de Deus junto com ele, mas que haverá esse domínio sobre todos os povos. Mas nós vamos seguir adiante e ver, porque essa visão, essa imagem que gera aqui, é algo que entra um pouco em conflito. Assim, tem muitas profecias que falam, sim, né, desse domínio, tem várias profecias, né? Moisés fala em Deuteronômio 33, ele fala sobre o domínio e fala muitas vezes, muitos profetas falam até sobre a vinda de Jesus, sobre Deus esmagando os inimigos. Então tem
essa imagem, essa visão de um reino que vai dominar sobre os outros. Mas existe uma visão diferente e importante para entender, então vamos guardar isso aqui e esperar ver como que as outras bênçãos que Jacó vai receber e como que Deus vai revelando esse processo de chamar um povo, de escolher um povo para se tornar o instrumento de Deus para reinar sobre o resto da humanidade e sobre o mundo todo. Então, precisamos, isso é sempre um aspecto importante para a gente entender. Então, primeiro tem essa profecia da terra como algo abençoado por Deus, como algo que no favor de Deus, a maldição do pecado, pelo menos perde todo o seu poder, né? E o povo abençoado poderia viver na terra acima dessa maldição. Depois vem a profecia do domínio, de como eles estariam por cima, e não só de outros povos, mas até mesmo sobre outros irmãos, né? Ele fala assim: ser senhor de teus irmãos. Bom, ele só tinha um irmão, mas ele poderia estar se referindo a outros parentes. Ser senhor de teus irmãos, os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Então, precisamos entender um pouco mais será que o modelo de Deus, será que o processo de Deus, será que a promessa e a bênção de Deus é para que a gente domine sobre os outros? Será que a visão do reino de Deus é realmente... porque nas ideologias humanas sempre tem aqueles que estão sendo oprimidos, mas eles querem chegar ao poder e inverter a ordem, e quem estava por baixo fica por cima, e a história da humanidade é sempre essa, né? Alguém sempre está por cima, sempre está dominando, alguém está por baixo e alguém está por cima. E essa visão aqui parece que é simplesmente que Deus escolheu Israel para estar por cima, mas precisamos investigar, precisamos entender mais essa questão. Ok, e a terceira parte aqui eu coloquei como proteção especial. De tudo que tem nessa primeira bênção, nessa bênção que Isaac dá, aqui nessa primeira parte, a única parte que realmente faz uma conexão com a bênção original que Deus deu para Abraão é essa última parte. Né? Porque quando Deus chamou, naquela primeira passagem de Gênesis 12, quando Deus fala, sai da tua terra, né? Ele manda Abraão sair, e aí ele fala, né? Venha para uma terra. Isaac também falou de terra, mas na bênção para Abraão não fica evidente assim que vai ser uma terra diferente, abençoada de uma forma diferente. Isso não aparece na primeira bênção que Deus deu a Abraão. Aqui também, nessa bênção de Isaac, essa primeira, não fala de se multiplicar, não fala de ser uma bênção a todas as famílias da terra. A única coisa que repete aqui, que Isaac pegou daquela bênção original dada a Abraão em Gênesis 12, é essa última parte. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Porque se Deus está usando um instrumento determinado, Deus escolheu Abraão para executar seus propósitos na terra. Se alguém vem para impedir Abraão de fazer a vontade de Deus, é claro que Deus não vai abençoar. Se ele está abençoando Abraão, ele não vai abençoar quem quer destruir ou quem quer impedir Abraão ou os seus descendentes. Então essa parte aqui é super fácil de entender nesse sentido, de que Deus vai abençoar quem abençoa Israel. E ele vai amaldiçoar quem amaldiçoa Israel, os descendentes de Abraão.
Mas isso pode facilmente ser tirado de contexto. O que é tirar de contexto? É dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser, Deus vai me abençoar e Deus vai ser contra todo mundo que é contra mim. É como dizer assim, eu sou um cara especial, eu sou filho do rei, eu posso aprontar, posso fazer outras coisas e mesmo assim todo mundo tem que me apoiar, porque eu tenho uma bênção especial de Deus. E Israel provou na história que Deus não faz isso. Deus não amaldiçoou todo mundo que amaldiçoou Israel. Então Deus não foi fiel à sua promessa? Não. Essa promessa, eu vou abençoar os que te abençoarem, ele está dizendo isso no contexto de Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela e fazer a vontade de Deus, seguir, andar em aliança com Deus. Então, é muito importante a gente saber colocar isso no lugar certo. Mas eu queria só mostrar que nessa bênção de Isaac, Isaac está colocando muito claramente, né, principalmente quando você compara essa bênção que Isaac deu por engano a Jacó, depois chegou Esaú, e aí Esaú falou assim, mas o que eu quero uma bênção também. E aí Isaac falou assim, mas eu não posso, eu já dei a bênção, mas não pode me dar uma bênção, eu quero, não sobrou nada. Mas aí Isaac falou com Esaú, mas o que eu posso fazer? Eu já falei com seu irmão que ele vai ser senhor sobre você. Eu já falei que ele que vai ter a bênção da terra especial, abençoada por Deus. Eu já falei que todo mundo que é contra ele vai ser amaldiçoado. Então, ele estava pensando que estava dando para Esaú essa sucessão, a bênção especial que veio de Abraão para ele, que agora está passando para o filho dele, ele pensou que seria para Esaú. Mas nesta bênção, isso é uma interpretação minha, eu procuro tomar cuidado para não colocar, se tem alguma coisa que tem realmente uma base clara nas Escrituras, que Deus interpreta de tal forma, a gente tem uma segurança maior. A minha interpretação desta bênção é que assim, ela não foi uma bênção completa. Faltaram algumas coisas importantes. Por exemplo, em nenhum lugar aqui, ele falou assim, Deus te dê do orvalho do céu. Mas ele não falou de uma aliança, ele não falou assim como Deus falou com Isaac, como Deus falou com Abraão, ele não colocou vários aspectos da bênção original. Então, é por isso que precisava vir outra bênção depois para completar e para dar uma visão mais clara. Então, o que eu quero concluir antes de seguir para a segunda bênção? Eu quero mostrar que, embora o contexto fosse todo atrapalhado, né? Todo assim, Rebeca e Jacó enganando, Isaac tentando passar a bênção que realmente Deus já tinha falado que era de Jacó, ele quer transferir para Esaú, enfim, a situação toda errada. Esaú já tinha vendido a primogenitura dele, então uma situação totalmente errada. Deus fez com que, apesar dos erros humanos, Deus fez com que prevalecesse a vontade dele, que era de passar a sucessão para Jacó. Mas faltou alguma coisa, não estava completa a bênção, né? A situação realmente não foi ideal e não saiu uma bênção completa, e até de esperar que acontecesse assim. Mas agora, no capítulo 28, agora vamos falar sobre... Só vou lembrar, antes de ir para o capítulo 28, vamos ver a bênção em reverso, né? Porque não foi muito bênção, né? que Isaac deu para Esaú. Mas vamos ler a bênção que Isaac acabou dando para Esaú,
em Gênesis 27, versículo 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, olha só como é uma bênção ao contrário. Porque para a primeira bênção era uma terra abençoada, Deus olhando, um lugar em harmonia com o céu, com orvalho, com fertilidade, assim, uma terra produtiva, uma terra abençoada. E aí ele já começa falando com Esaú: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Você não vai ter essa terra abençoada, você vai ficar longe dos lugares férteis, longe do orvalho que cai do alto. Versículo 40, você vai ter que lutar para sobreviver, você não vai ter facilidade, você não vai ter uma proteção especial de Deus, você vai ver pela tua espada, você vai servir ao seu irmão, mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então, ele não tem o domínio, ele não tem a terra prometida e ele não tem a proteção especial de Deus. Então, é algo para a gente ver como era assim, ao contrário. Agora, tem muitas coisas aqui também que são um pouco enigma para nós, né? Eu já pensei assim, mas por que os dois não poderiam ser abençoados, né? E a gente não tem uma resposta clara para isso, né? Se você for olhar os 12 filhos de Jacó, tinha vários filhos, ou quase todos, eles não eram exemplos de caráter, não eram pessoas que demonstravam que estavam assim, buscando agradar a Deus. Até a vida de Judá, que foi a tribo escolhido para vir depois a descendência de Jesus, nós aqui em Gênesis registra histórias muito assim, muito ruins sobre a vida dele. Então, por que Esaú não poderia fazer parte? Então, não tem uma resposta para isso. Deus queria mostrar algo. Como eu sempre falo, a Bíblia não fala que Ismael foi condenado eternamente, ele foi, nós pensamos muito em termos de céu, inferno, salvação, perdição. A Bíblia não dá essas respostas, não sabemos como Deus vai julgar justamente, Deus vai avaliar. Não tinha o evangelho da salvação, não tinha muitos aspectos assim que hoje para nós são nossa maneira de separar. Mas na verdade, essa palavra, assim como a palavra que próprio Deus deu para Agar sobre o filho dela que ia nascer, Ismael, parecem palavras meio duras, assim, porque se você comparar com a promessa de Deus para Abraão, com a promessa de Deus para Jacó, então o outro ficou realmente com amargura, ficou ficou sem nada. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui, pelo menos como eu consigo olhar? Houve uma maldição sobre a terra, sobre todos os habitantes da terra. E o próprio povo de Israel, como eles não conseguiram viver em plena aliança com Deus, eles também viveram sem uma terra em harmonia com o céu durante grande parte da história deles. Eles também tiveram que se defender com espada. Na verdade, essa bênção que não é bênção sobre Esaú está descrevendo a condição do homem que está sob esse juízo que veio pelo pecado. Qual que é a diferença? Que Deus estava chamando uma descendência de Abraão, o povo dele, para viver a primícia, para viver uma pequena amostragem de algo que eles iam receber uma graça de superar a maldição. Eles iam viver numa terra que Deus ia abençoar, apesar da maldição que Deus tinha colocado sobre a terra. Então,
Na verdade, sim, todos, não é só Esaú ou Ismael que teriam que viver lutando, se virando, vivendo com inimizades e tentando sobreviver apesar de tudo isso. Isso é a história da humanidade. E é a história até do povo de Deus, porque o povo de Deus não tem vivido de acordo com a aliança que Deus ofereceu. Então, o que Deus estava oferecendo para os descendentes de Abraão era algo que na aliança com ele, eles já iam começar a viver esse reino futuro, eles iam começar a viver a primeira parte disso, e isso iria abrir o caminho para outros povos também desfrutarem igualmente. Então, vamos ver se conseguimos entender o que Deus estava ainda estava bem encoberto, mas que Deus estava querendo mostrar. Ok. Então, agora é capítulo 28, onde nós paramos, versículo 3. Gênesis 28, versículo 3, a segunda, agora uma bênção que Isaac está dando para seu filho Jacó. E agora que entra uma questão importante, porque nós já vimos, Isaac queria, o filho preferido dele era Esaú. Ele quis transferir a bênção que Deus já tinha falado, a bênção tem que ser sobre Jacó, Isaac quis passar para Esaú. Mas depois dessa história toda, que ele viu o que aconteceu, e agora Isaac parece que está reconhecendo. Ele passou a bênção para Jacó sem saber, né, naquele momento, e agora ele aceitou. Agora ele está dizendo, olha, então Jacó é o filho abençoado, é aquele que vai herdar a bênção, e agora ele abençoa conscientemente, e essa bênção dele é muito mais completa, muito mais acertada do que a primeira. Não que a primeira tem aspectos, são verdadeiros, mas era uma bênção que estava muito incompleta em termos assim daquilo que Deus queria passar como legado, como a sequência da bênção de Deus que veio de Abraão. Então agora no versículo 28:3 ele fala: que o Deus Todo-Poderoso, esse nome, eu escrevi aqui, esse nome é El Shaddai. Esse nome de Deus, né, que é o Deus Todo-Poderoso, aqui me parece que é só a segunda vez no livro de Gênesis, na Bíblia, a segunda vez que aparece. A primeira vez foi em Gênesis 17, quando Deus falou com Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Então, aqui ele começa usando um nome bíblico, ele começa usando um nome que Deus tinha usado somente pelo menos que está registrado, somente com Abraão, com o pai dele, né? Pai de Isaac. Então, agora ele está passando esse nome. Já no começo aqui, tem algo muito mais profundo, tem muito mais do sopro de Deus do que na primeira bênção. Então, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E é muito interessante essa expressão. Ele fala assim, ele não fala assim que os seus descendentes sejam, né, Deus já tinha falado, sejam como as estrelas do céu, como a areia, os grãos de areia na praia do mar, assim, os descendentes do povo, de um povo, seu povo vai se multiplicar. Mas ele fala assim, que a sua descendência venha a ser uma multidão de povos. Tem traduções que falam de nações, tem uma tradução que fala que venham a ser
uma comunidade de povos. Então, bom, vamos terminar de ler, mas eu quero fazer essa relação aqui. E te dê a bênção de Abraão. Aqui é explícito, ele não está só usando algum termo, mas uma parte, mas assim, que você receba a bênção de Abraão. Você que vai ser aquele que é encarregado de levar adiante a bênção de Abraão. A ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Ok? Então vamos olhar aqui, vamos pegar os aspectos que aparecem nessa segunda bênção. Então ele já tinha sido abençoado, ele não precisa repetir as mesmas coisas, mas eu quero contrastar. Porque na primeira bênção falou sobre a terra, tudo bem, aqui também fala sobre a terra, mas nessa primeira ele fala sobre dominar, subjugar povos, até os outros familiares. Ele fala sobre ter uma proteção especial, ninguém pode te amaldiçoar. Mas isso, se for só, se você tirar isso do contexto, isso vai gerar algo muito negativo. Isso tem acontecido tanto com a nação de Israel, tem acontecido com a igreja institucional, com outras nações chamadas de cristãs. Assim, isso facilmente sai do contexto e vira mais um modelo de domínio humano. E nós temos que lembrar que o modelo original que Deus deu para o homem, quando ele criou o homem, colocou na terra, que é o nosso modelo, assim, para onde Deus quer nos levar? De volta àquele plano original. Quando ele criou Adão e Eva, ele falou assim: multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre os animais. Vocês vão administrar, vocês vão governar toda a natureza, mas não dominar um ao outro. Nem Adão, ele não falou que era para governar ou dominar a esposa. Não era para o homem, o reino de Deus, na sua natureza, na sua essência, não é domínio. Então, isso que a gente precisa entender. Claro que Deus vai governar sobre todas as nações e todos aqueles que se levantam contra Deus precisam ser julgados, mas a natureza do reino de Deus, eu quero mostrar como nessa segunda parte da bênção de Isaac, isso tem ele não fala sobre domínio. O que ele fala? Que o Deus Todo-Poderoso, que é uma relação íntima e pessoal com esse Deus que pode todas as coisas, te abençoe e te faça frutificar. Te faça frutificar e te multiplique. Então, a multiplicação, a frutificação, é isso que vai trazer o reino de Deus. Esse foi o propósito original de Adão e Eva. Vocês têm que se multiplicar. Porque se você está numa relação correta com Deus e você vai replicando isso, você vai reproduzindo a imagem de Deus, isso em si já faz espalhar o reino de Deus. Não estou negando a necessidade de um governo. A Bíblia fala assim, que Jesus vai voltar e vai governar com cetro de ferro, então tem a autoridade de Deus. Mas a essência do reino, de como chegar lá, nós precisamos entender. E se olhássemos só essa primeira parte da bênção, poderíamos ter um conceito errado. Então ele fala: te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Então, o que ele está dizendo aqui nessa segunda parte é a própria expansão da descendência, a própria expansão do povo de Deus, do povo escolhido, vai produzir muitos povos, e esses povos vão conviver juntos debaixo do domínio de Deus. Então, eu achei interessante ver que aqui não tem essa ideia de domínio.
que isso, antes de chegar a Jesus voltar e sentar no trono e ter necessidade de uma autoridade assim de dominar, mas antes disso nós temos esse caminho que é a bênção de Abraão, que é de se multiplicar e de ser uma bênção a todos os povos. Então, se é uma comunidade, são muitos povos, é porque muitos povos estão sendo abençoados, estão entrando na mesma herança de Abraão. Então, essa expressão aqui, uma multidão de povos, Jacó vai repetir isso lá na frente, assim, em outros momentos na vida dele. Então, multiplicação, ser muitos povos, e aí Isaac nem precisa repetir tudo, ele fala assim, te dê a bênção de Abraão. O que é a bênção de Abraão? É a própria multiplicação, é a terra que ele vai possuir. Ele fala no fim assim, te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que herdes a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, a terra, eu quero ressaltar isso é um elemento essencial, e isso tem realmente cativado minha atenção há muitos anos, porque tem um sentido literal em que Israel precisa herdar aquela terra, porque é a base do reino de Jesus na terra. Então, essa terra que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus deu para Israel, é uma base, uma primícia, uma primeira parte da herança de Deus de conquistar toda a terra, de ter toda a terra pertencendo a Ele. Então, essa terra é essencial, nós vamos ver isso mais também em outras aulas. Mas a bênção de Abraão inclui tudo que Deus prometeu para Abraão, principalmente, assim, tem a multiplicação, que é a bênção de Abraão, tem a terra ali de Canaã, a terra prometida, que é a bênção de Abraão, mas principalmente o objetivo de tudo isso é que eles fossem uma bênção para todas as famílias da terra, porque o projeto de Deus, a estratégia de Deus é levar um povo, um pequeno núcleo, uma comunidade a representar Deus na terra para alcançar, para abençoar todos os outros. Então, se a gente olha assim, Deus quer que Israel, Deus quer que a igreja, Deus quer que nosso país seja o principal, seja o mais forte, que a gente domine os outros, nós estamos pensando mais num modelo humano, porque os homens que querem dominar os outros. Mas a bênção de Abraão é que possa haver uma aliança com Deus de tal natureza que Deus venha, que Deus habite conosco e que um povo se multiplique e se transforme em muitos povos, e assim o reino de Deus alcance toda a terra, né? Então, essa é a visão que veio aqui para Isaac, deu para Jacó nessa segunda parte. Eu vou pular agora, então, para a terceira bênção. Nós vamos, numa outra aula, nós vamos analisar mais a sequência de como Jacó chegou e dormiu ali, o sonho com a escada. Mas hoje, como eu estou comparando essas três bênçãos, eu vou pegar só o que Deus falou com Jacó naqueles sonhos. Está aqui em Gênesis 28, e ele sonhou no versículo 12, né, da escada, e por si, né, os anjos de Deus subiam e desciam. Versículo 13, Gênesis 28, 13. Então, lá em cima da escada, que conecta o céu com a terra, estava o Senhor, que ele disse... Agora, é muito interessante aqui, né? Ele se apresenta, essa é a primeira vez que Jacó tem uma experiência com Deus. Abraão não teve, Isaac não teve muitas experiências, assim, muitos contatos, muitas comunicações com Deus, mas ele teve, e
Deus também falou com ele: eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Então agora para Jacó, a terceira geração, Deus se apresenta: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, era avô, né? E o Deus de Isaac. Então, Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então, ele se apresenta, e isso é tão maravilhoso, porque Deus não descarta o que já passou. Tem erros no passado, Abraão cometeu erros, Isaac cometeu erros, Jacó vai cometer muitos erros, a nação de Israel, a igreja que foi antes de nós, mas Deus não fala assim: olha, apaga tudo e eu estou começando uma coisa nova nessa geração. Não, Deus faz questão de dizer: eu sou o Deus das gerações passadas, eu sou o Deus que vem trabalhando, tem uma sequência. Você entrou nesse momento da história, mas você entrou dentro daquilo que eu, assim, para dar sequência daquilo que eu já comecei. Então, eu sou Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Bom, então o que esse Deus de Abraão e Isaac vai falar com Jacó? Então, vamos lá. Primeira coisa, terra. Esta terra. Agora, tem uma razão porque Deus coloca a terra em primeiro lugar aqui. Mas você vai notar que a terra, Deus começa falando sobre terra, nessa fala com Jacó, e ele termina falando sobre terra. Então, mais uma vez, Deus está enfatizando, assim: olha, Jacó, você está... Por que Deus enfatiza isso aqui? Porque Jacó está saindo da terra, está fugindo de Esaú, ele vai sair. Isaac nunca saiu, Deus não queria que ele saísse, mas agora Jacó vai sair por causa de um erro que ele e a mãe dele cometeram, mas ele vai sair da terra. Mas Deus quer enfatizar assim: olha, eu sou Deus de teu pai, do teu avô, mas para você continuar, para ter uma continuidade, você precisa saber que tudo depende de você estar nesta terra. E a terra tem para nós, tem um significado não só da terra de Israel, que Deus prometeu usar como base do seu reino, literalmente na terra, mas a terra também representa algo espiritual. E nós não podemos ser povo de Deus, nós somos salvos, redimidos, mas nós não podemos ser representantes do reino de Deus sem estar na terra. Tem muitas ocasiões em que nós estamos fora da terra e pertencemos a Deus, somos o povo dele, mas o reino de Deus não está avançando, não está se manifestando, porque a promessa e o projeto de Deus depende da terra. Não só da terra literal de Israel, mas de comunidade, de vida em comunidade, de prática, de relacionamento, e que envolve nosso dia a dia. A terra representa algo que não é assistir cultos aos domingos, que não ler a Bíblia, mas depois viver a sua vida numa outra terra. A terra é o lugar onde a gente vive, é a manifestação, é uma coisa concreta. Então, esse simbolismo é ao mesmo tempo uma coisa literal, né? A terra de Israel tá no plano de Deus, mas também simboliza algo espiritual para nós também. Então ele começa com terra, porque ele quer que Jacó entenda, assim: olha, você está saindo da terra, mas você precisa voltar. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Então Deus está falando assim: olha, essa terra eu estou prometendo para você. Não é por causa de Jacó, é por causa de Abraão e por causa de Isaac, mas depois da fidelidade de Jacó vai ser por causa dele também. Mas nesse momento, essa terra em que estás deitado, eu vou dar a você. Então, primeira coisa que tem aqui é a terra. Depois ele fala:
A tua descendência será como o pó da terra. Isso é uma coisa que Deus já tinha falado com Abraão. Ele já tinha falado com Isaac. Mas agora chegou a hora, assim, Isaac passou a bênção, né? Completou, né? No início desse capítulo, na segunda parte, ele completou. Ele falou assim, que o Senhor Deus te multiplique, que você seja, sua descendência vire uma multidão de povos. E agora Deus está usando essa expressão, a tua descendência será como o pó da terra. Então, é multiplicando. Agora, o que significa essa multiplicação? Deus só quer números. E essa multiplicação, ela é a estratégia, é o caminho de Deus para a expansão do seu reino. E mais uma vez aqui, ele não fala a respeito de domínio. Eu não estou dizendo que não existe isso. Deus falou com Abraão. Depois que ele ofereceu Isaac, Deus falou com Abraão, sua semente vai possuir as portas dos inimigos. Tem esse aspecto de que vai ter inimigos, vai ter guerra, vai ter os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus, vão ser subjugados. Isso faz parte do plano final de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a promessa de Deus para Abraão, e que vai passando para Isaac, agora para Jacó, que Isaac falou no início sobre domínio, mas na segunda parte da bênção, e agora na terceira, que vem do próprio Deus, ele não fala assim, vocês têm que procurar dominar, vocês têm que estar por cima, vocês têm que subjugar os outros. O que ele fala? Eu vou dar essa terra, olha a estratégia de Deus, ele está revelando aqui. Essa terra eu vou dar para você e para seus descendentes. E eu vou multiplicar a sua descendência como o pó da terra. E a tua descendência, olha aqui, versículo 14 ainda, estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Pronto, encheu tudo. Eles vão estar na terra, mas eles vão se multiplicar como pó, que não pode contar, e eles vão se estender, se espalhar, eles vão se expandir para todas as direções, ou seja, para encher a terra. Então, a multiplicação e a extensão, a expansão do reino de Deus é através da multiplicação. Agora aqui a parte principal, que Isaac não tinha falado nas suas bênçãos, ele só falou da bênção de Abraão, mas agora Deus faz questão de frisar essa parte como o central, como o objetivo de tudo. Eu vou te dar essa terra para você, para os seus descendentes, vocês vão se multiplicar, vocês vão se espalhar, vão se alastrar para toda a terra, todas as direções, mas qual o objetivo? Porque em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a parte principal, esse é o objetivo de Deus. Deus vai subjugar os seus inimigos, mas o coração de Deus, o anseio de Deus é abençoar todas as famílias da terra. Então, essa é a parte principal da bênção de Abraão, e você pode ver assim, então, que essa primeira parte que ele recebeu meio por engano, por ocupar um lugar que Isaac pensou que era Esaú, por eles ocuparem isso de uma forma ardilosa, de uma forma de mentira, de enganar, isso não houve a bênção completa ali. Mas depois Isaac completou bem mais, e agora Deus está chegando para selar e para dizer: Jacó, essa é a bênção. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, e eu quero que você entenda o que é o principal para mim. O principal é vocês ficarem nessa terra, mesmo sem possuir,
peregrinando aqui, esperando o cumprimento da promessa, e eu estou prometendo que vocês vão se multiplicar, vocês vão se tornar como pó da terra, e é assim que vocês vão virar uma multidão de povos, é assim que o reino vai expandir, e é assim que vai cumprir o meu objetivo principal, que é de abençoar todas as famílias da terra. E aí o versículo 15, ele termina falando assim, eu estou contigo, te guardarei. Lembra, Jacó está indo embora, está fugindo. Ele não saiu de Canaã ainda, está na região, na cidade, né, que depois recebeu o nome de Betel. Ele está dentro da terra prometida ainda, e Deus está falando, Senhor, você está saindo, mas eu quero dizer que eu estou com você e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Então, lembra, Jacó vai passar 20 anos fora, é muito tempo, vai constituir família, vai ter filhos, vai crescer e ter possessões e tal, porque Jacó foi embora da casa do pai dele sem nada, só com a roupa do corpo. Ele não recebeu toda a herança do pai, ele não estava indo para esse outro lugar como uma pessoa com posses, com uma posição. Ele foi sem nada, mas Deus está falando assim, eu vou estar com você, vou trazer você de volta, porque seu chamado depende de você estar aqui. Não te deixarei, te farei tornar essa terra. Não te deixarei. Isso é Deus falando assim, olha, eu vou atrás, vou acompanhar, vou cercar seu caminho se você não entender, e vou trazer você de volta. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Ok? Então, ele fala da terra, da multiplicação, de espalhar-se em todas as direções, de ser uma bênção a todos os povos da terra, e que ele vai trazer de volta. Então, essas 3 bênçãos, eu acho que achei assim, eu nunca tinha feito esse paralelo antes, mas eu acho que é muito interessante ver assim como a bênção que ele roubou de Esaú, a bênção que Isaac deu por engano e tal, mas ela foi só o começo, ela não foi errada, não foram palavras erradas. Deus direcionou, Deus permitiu que ele recebesse, mas ela foi muito incompleta, foi um contexto muito errado. Então, ele ainda teve a oportunidade de receber uma bênção mais completa antes de ir embora, e Deus se encarregou de trazer, de completar e de confirmar aquilo que o Pai já tinha falado. Então, que nós possamos ter essa visão de que nossa missão, né, um dia vai ter assim, o reinar sobre todas as nações, mas o que Deus realmente anseia, o nosso papel agora e o caminho para aquilo que Deus quer, é por esse meio de vida e por realmente entender que nosso chamado e que o anseio de Deus não é subjugar, não é controlar, não é dominar outras pessoas, não na família, não na igreja, não na sociedade, não na política, não na educação. É necessário, claro que é necessário ter autoridade, claro que é necessário dentro todo esse sistema que nós vivemos, que é corrompido e que nós também estamos vivendo com os efeitos da maldição do pecado, mas o objetivo de Deus, a bênção de Abraão, a terra prometida, ela é para ser o lugar que nós vivemos, né? Nossa prática, nossa vida prática. O desejo de Deus é realmente que o reino seja avançado, possa expandir-se
com a bênção de Deus, sendo uma bênção para as outras nações, multiplicando a vida e fazendo com que essa vida chegue a uma multidão de povos. Eu creio que isso é uma visão. Claro que naquela época eles não tinham muito entendimento de como isso seria. A maneira que eles conseguiam ver, a maneira que Isaac conseguia ver para passar a bênção era: você vai dominar, você vai estar por cima, né? Você não vai ser dominado, você que vai governar os outros, mesmo entre seus irmãos. Mas quando a gente entende, por exemplo, só para dar um exemplo, essa profecia que ele deu, assim: você vai até os filhos de sua mãe vão se encurvar diante de você. Lembra que o filho de Jacó recebeu isso no sonho. José sonhou que seus 11 irmãos iam se encurvar diante dele, até os pais dele e tal. Como que isso se cumpriu? Assim, porque quando pensa assim: eu que vou ser o principal, eu que vou dominar. Como é que essa profecia se cumpriu na vida de José? Ele foi elevado a uma posição de muita autoridade no Egito, mas quando seus irmãos vieram e se encurvaram diante dele, o objetivo ali era José servir, José abençoar os irmãos dele com comida, e depois oferecer um lugar para toda a família dele morar. Então, quando a gente lê sobre dominar, quando a gente lê sobre eu vou estar por cima, o reino de Deus, o modelo é completamente diferente, porque é um governar, levar a vontade de Deus, mas através de servir. Que nós possamos ter essa visão mais completa e mais autêntica do que é a bênção de Abraão e do que é realmente o propósito de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandonou teu povo em toda a história. O Senhor continuou trabalhando com Jacó, apesar de todos os defeitos e os erros, assim como o Senhor fez com tantos outros na história e assim como o Senhor faz conosco. Mas que nós possamos entender e entrar nessa compreensão da essência do teu reino e o que realmente faz o teu reino avançar. Pedimos isso e te agradecemos, porque o teu plano sempre é perfeito e sempre é algo que nos causa admiração, reverência e temor, assim como Jacó sentiu depois do sonho. Que o Senhor possa continuar falando e agindo nas nossas vidas e na nossa geração, pedimos em nome de Jesus.